A gente passa agora para a aula 3, que é a ideia da coleta, entendimento e engenharia de atributos. A gente já entendeu um pouquinho do contexto de negócio, agora a gente vai entender um pouquinho sobre a ideia de atributos, né? Que tipo de atributo utilizar, como é que a gente pode criar atributos. Em muitos casos, a gente é capaz de fazer engenharia de atributos, né? Especificamente onde eu trabalho, uma equipe específica faz a construção dos atributos e uma outra equipe já não consegue mais fazer isso, já precisa utilizar esses atributos como já estão feitos. Então, eu especificamente tenho acesso a diversos atributos, mas eu não posso criar atributo. E vocês vão ver aqui mais na frente o que é essa ideia de criar atributo. Enquanto que uma outra equipe, ela sim consegue fazer toda a edição e consegue sim, de fato, trabalhar com a criação de atributos, tá? Então, o que a gente vai avaliar aqui é especificamente isso, a ideia da construção, do entendimento, da coleta dos atributos que nós vamos utilizar, tá? Então, a gente precisa primeiro entender o tipo de dado que a gente vai utilizar, como eu falei para vocês lá anteriormente, né? Que para cada tipo de fraude, se você está trabalhando com fraude identitária, fraude operacional, você precisa de um tipo de dado específico. Então, aqui, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com fraudes, a gente tem acesso a informações de diversas fontes. Óbvio que para uma área de fraude a gente precisa de dados específicos, mas se você tiver dados que pertencem a uma outra área de fraude, que você puder juntar, melhor ainda, tá? Então aqui, no contexto de fraude, a gente tem os dados do cliente, que é aquela ideia de idade, localização, histórico, meio de pagamento, que ele já fez, né? E-mail também, né? Primeiro nome, segundo nome, CEP, cidade, rua e por aí vai, tá? Opa, pedi aqui para conectar novamente. Voltei. Dados dispositivos, que é aquela ideia do ID, do IP, do sistema operacional, do navegador. Será que ele fez alguma pedido de empréstimo com IP que estava na lista de bloqueio? Será que ele fez utilizando o Windows? Será que ele fez utilizando o Mac? Será que ele fez por um Samsung? Será que ele fez pelo Google Chrome? Será que ele fez pelo Edge? Tudo isso é levado em conta. Você pode pensar que não, mas a gente já entregou um trabalho para um cliente que envolvia o fato de que clientes desse cliente específico, né, clientes desse banco específico, a gente fez uma assessoria, tinham mais risco quando eles utilizavam um computador Mac. Então, a gente conseguiu descobrir que se o pedido de empréstimo estava sendo feito por um Mac, ele tinha mais risco. O que é curioso, né? Porque talvez seja só até preconceituoso, porque quem compra o Mac tem um poder aquisitivo maior, mas às vezes esse poder aquisitivo maior não vem de fontes lícitas, né? Então a gente compartilhou para o cliente isso, mas óbvio, para outra base você pode ter um outro comportamento, tá? Isso varia muito. Para a base desse cliente específico, que era uma seleção de clientes, uma carteira de clientes muito, muito específica, a gente conseguiu descobrir isso, tá? Você também pode ter aí informações de dados transacionais, que é a ideia de valor, horário, frequência, local, tipo de compra. Dados de reputação, que é scores externos relacionados a IP, e-mail, telefone e device. O foco aqui, nesse ponto de scores externos, será que o IP é confiável? Aí ele dá uma nota de 0 a 100. Será que o e-mail é confiável? Aí ele dá uma nota de 0 a 100 também. Telefone. Será que e-mail com telefone, ele foi visto quantas vezes juntos? Né? Qual é a chance desse e-mail pertencer a esse telefone? Qual é a chance desse device ter sido cadastrado com esse e-mail e por aí vai. Então, você também tem acesso a essas combinações, tá? E aí você precisa saber como é que você vai construir isso. No caso da gente, no meu caso especificamente, a gente não constrói. A gente já recebe isso feito. Então você precisa comprar. Não é que você vai construir. Não é que você vai ter capacidade de verificar se e-mail e se esse e-mail específico com esse telefone foi visto junto e você vai dar nota para relação a isso. Nesse caso, você compra um vendor que já faz isso, tá? Então ele coleta informações de vários vendors e ver quantas vezes esse e-mail foi visto junto com esse telefone, por exemplo. Tá? Então aqui eu estou com um exemplo, que é o exemplo básico que a gente vai utilizar
no decorrer desse nosso módulo sobre Machine Learning aplicado à detecção de fraude, tá? Então a gente tem aqui a transação, que vai de 1 até 10, o User ID, que é que é uma forma de nomear o cliente por meio de numeração, né? Às vezes um User ID tem mais de um Transaction ID, porque o User ID tem a ver com a pessoa, e aquela pessoa pode fazer mais de uma transação. Eu tenho o valor do empréstimo aqui, que pode ser em real, em dólar, em mil, por exemplo, 99 pode ser 99 reais, 99 dólares, ou 99 mil reais, 99 mil dólares. O ponto aqui é mais que a gente se atente ao valor e não especificamente à unidade monetária, tá? Ou ao valor ser grande ou ser pequeno, tá? O importante, óbvio que é importante você saber a unidade monetária e o valor ser grande ou pequeno, mas eu não quero que a gente se atente na construção da base a isso. Se o IP está na lista de bloqueio, se o device ID está missing, ou seja, se está cadastrado ou não, a reputação do e-mail, se ela é reputação baixa, média ou alta. O que significa a reputação do e-mail? É aquela ideia de dizer que o e-mail, tá, esse e-mail é confiável, esse e-mail já foi visto em outro cadastro, então o vendor aqui é capaz de verificar, por exemplo, esse e-mail foi visto na última vez faz 5 anos. Esse outro e-mail foi visto faz 2 dias. Ou pela primeira vez, né? A primeira vez que esse e-mail foi visto foi faz 5 anos. E a primeira vez que esse e-mail foi visto foi há 2 anos. Aí, no algoritmo, a gente consegue dividir em baixo, médio e alto e verificar e-mails que foram vistos há pouco tempo. No caso, foi visto pela primeira vez faz 2 dias. Ele tem um grande risco de ter sido e-mail criado para fazer uma fraude, tá? Então, muito cuidado com relação a isso e muita atenção. Aqui é a data da transação, absolutamente normal, e a fraude de fraude, que é para identificar se aquela transação foi fraudulenta ou não, tá? Aqui eu estou pedindo o número de fraudes, aqui eu tenho 71 fraudes e 979 não fraudes. Em termos percentuais, seriam, eu tenho 6,7% de fraude e 93,2% de fraude, de não fraude. Então, esse percentual de fraude de 6,6% é interessante para a gente começar a modelar. Talvez a gente não tenha muitos problemas aí em encontrar bons modelos, tá? Então, primeiro, ao pegar a base que vai ser utilizada para modelagem, a gente precisa fazer a limpeza. O que é que nós especificamente fazemos quando vamos trabalhar com a ideia de transações e modelagem envolvendo fraude? Primeiro ponto é verificar duplicata. A gente não pode trabalhar com duplicata. Nesse caso, eu estou identificando duplicata pelo Transaction ID, não é pelo usuário, tá? É pelo Transaction ID, porque o usuário vai ser único. O Transaction ID é que eu posso ter várias transações para o mesmo usuário. Então, eu preciso trabalhar somente com um usuário. Eu não posso trabalhar com o Vinícius 2 vezes. Eu tenho que trabalhar com o Vinícius uma única vez, tá? Então, fazendo isso, eu verifiquei aqui que eu tinha 50 duplicadas, tá? Eu tinha uma base de tamanho 1050, e aí, quando eu dedupliquei e ela ficou com base de tamanho 1000. Tá, mas como é que você vai deduplicar? Você tem 50 transações duplicadas, então você tem, por exemplo, sei lá, 2 Vinícius, 2 João, 2 Maria, 2 Marcos, 2 Josés, 2 Alice, 3 Alices, 5 Joanas e por aí vai. Como é que você vai deduplicar? A regra que eu utilizo para deduplicação, a primeira é com relação à fraude. Então, se eu tenho duas Joanas, uma com fraude igual a 1 e a outra com fraude igual a 0, ou seja, em uma ela é fraudulenta, ela é uma transação fraudulenta, e na outra ela não é, eu prefiro pegar a que é fraudulenta. Por quê? Você já tem tão pouca informação de fraude que é melhor você, na duplicada, considerar sempre aquela que é fraude, tá? Então, considerando a lista, o primeiro requisito é que a fraude flag seja 1, seja true. Ou seja, eu quero deduplicar, e quando você for deduplicar e encontrar que existe duas transações com fraude flag, uma igual a 1, informando que é fraude, e a outra informando que não é fraude, eu pego a que é fraude, tá? O outro ponto, se as duas forem fraude flag igual a 1, ou seja, se as duas forem fraudes ou as duas forem não fraude, aí você vai para o segundo critério, que é o critério de IP na lista negra, na lista de bloqueio.
Se você encontra uma transação da Alice que o IP está na lista de bloqueio e uma outra transação que o IP não está na lista de bloqueio, pegue aquele IP que está na lista de bloqueio. O mesmo acontece para o device ID e para a reputação do e-mail. Então vejam que eu sempre estou buscando aquela transação que é a pior possível. Porque eu preciso de informações ruins. E você tem mais informações de pessoas lícitas do que de pessoas ilícitas, pessoas não fraude. Então, se você for da deduplicação, deduplicar de forma aleatória, ou deduplicar removendo transações que são ruins, no caso que são fraude, que te levam ao contexto de fraude, você vai estar perdendo informação. Então é ideal que você trabalhe sempre com a deduplicação, faça a deduplicação, primeiro encontro duplicadas, se tiver, você utiliza a ideia de que escolha sempre a transação mais problemática, tá? Perfeito. Aqui eu estou trabalhando com data, né? Então eu preciso verificar se de fato a minha coluna de data está no formato data time. Aqui já estava, aqui eu fiz apenas uma conversão e continua a mesma coisa, né? No caso já estava, eu não mudei nada, ela continua sendo formato de data. Caso não esteja, a gente utiliza aqui no Python o PD to data date time, que é uma forma de converter a sua variável de data para o formato de data. Como já estava, a gente não teve nenhuma mudança no antes e depois. O outro ponto é avaliar valores nulos, tá? Eu estou pedindo aqui o percentual, né, do EasyNA, ou seja, eu estou pegando todas as colunas da ADF dedup, que é a base que eu dupliquei, e pedindo uma soma e dividindo pelo comprimento da base, multiplicando por 100 para ter um percentual. Então veja que reputação do e-mail tem 9,5% de nulos. O que é que você faz? Você remove essa variável e você trabalha com aquelas que são não nulas? Não. Tá? Em algum momento, se você tem uma lista muito grande de variáveis, você pode até excluí-la. A gente faz muito isso também. Mas como a gente tem pouquíssimas variáveis, não vamos excluir não. Talvez a informação nula seja informação, tá? Não é porque é nula que não tem informação que você vai ignorar. Não. Talvez seja nula porque ele nunca viu o e-mail. Vejam, é uma variável que avalia a reputação do e-mail. A reputação, como a gente já viu anteriormente, ela pode ser baixa, média ou alta. Para ele classificar em baixa, média ou alta, significa dizer que ele já viu o e-mail. Se tiver nulo, talvez seja porque ele não viu o e-mail ainda. E aí ele não consegue classificar. Óbvio. Toda variável que você vai utilizar, você vai ter o significado dela. É interessante que tenha, pelo menos, né, a descrição, a definição da variável e os valores possíveis. Então, quando você pegar o dicionário, que vem lá do time de engenharia de atributos, eles vão te passar, olha, o e-mail domain reputation assume valores baixo, médio e alto, e se for nulo significa isso, isso, isso. Tá? Eu estou fazendo uma suposição, porque eu já sei mais ou menos, eu montei a base para isso, de que o nulo significa risco, porque eu não tenho informação do modelo. Mas você, ao pegar a documentação do modelo, vai entender mais ou menos a ideia. Perfeito. O que foi que eu fiz aqui? Eu avaliei, peguei essa variável email domain reputation, fiz um value counts aqui para ele me mostrar qual é o percentual ou qual a contagem de cada categoria. Então veja que eu tenho a maioria aqui como sendo reputação média, depois a segunda maior quantidade com reputação alta, depois eu tenho alguns aqui baixinhos, eu tenho aqui esse 100, ou seja, eu tenho 100 transações com valores preenchidos como NA. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou transformar esse NA e colocar o valor desconhecido. Tá? Eu vou colocar a definição de desconhecido. Isso para um modelo de árvore, se você for ajustar o modelo de árvore, vai funcionar super. Mas se você for utilizar o modelo de regressão, você vai ter que substituir esse unknown aqui por -1. Por quê? Porque a árvore vai entender que isso aqui é uma categoria e vai quebrar as categorias. E vai identificar que esse unknown aqui vai ter maior risco. Na regressão, ela não consegue fazer isso. Na regressão, ela vai transformar o low como sendo 1, o médio como sendo 2 e o right como sendo 3, né? Reputação baixa, média e alta, respectivamente. E o unknown aqui, você precisa passar para o modelo que ele significa coisa ruim. Então, você vai definir 1 para o low, 2 para o médio e 3 para o right. E para o unknown, que é o desconhecido, você vai colocar -1. Que é para que o modelo diminua o score para essa galera, tá?
ou para que você consiga interpretar. Então a gente colocou aqui em unknown especificamente para utilizar no contexto de árvores. No contexto de regressão é interessante que você utilize -1. Engenharia de atributos, porque o que a gente fez até agora foi a limpeza. Engenharia é construir novos atributos. Então a gente tem aquela base inicial, o que a gente vai fazer é, olha, vamos avaliar aqui com relação ao IP em block, né? A gente tem aqui, ó, 35 transações como sendo igual a 1, o device ID 86, o domain request lá que a gente já viu, né? O e-mail do request, não. O e-mail domain reputation que a gente já viu, né? Que tinha aquele sei lá nulos. E aqui o que eu vou fazer é, com relação a esse e-mail, ó, transformar todo mundo que é desconhecido em -1. Tá? Se você quiser tratar como uma categoria normal, você pode utilizar como um unknown ou colocar um 3. Mas se você quiser passar para o seu modelo, como eu falei anteriormente, né, que isso aqui significa uma falta de informação ou que isso significa uma coisa ruim, coloque um coeficiente negativo. Isso aqui serve muito para a ideia de modelos de regressão. Perfeito. Aproveitando a variável de tempo, a gente vai construir uma sequência de novas variáveis. Então, eu não vou passar para o meu modelo a data. Eu preciso passar para o meu modelo alguma informação dessa data. A primeira que eu tive a ideia foi em transformar a data em uma nova variável, tá? Que se chama time of day, período do tempo, e eu quero passar a informação de que a cada transação foi feita ou pela noite, night, ou pelo dia, morning, ou pela tarde, afternoon, ou pela começo de noite, que seria evening, né? Essa night seria mais madrugada e o evening seria mais noite. Então, eu defini aqui o período de tempo. Night seria de meia-noite até mais ou menos 6 da manhã. De 6 da manhã até meio-dia seria morning. De meio-dia até as 6 seria tarde. E de 6 até a meia-noite seria evening. Então, talvez, transações que ocorram fora do período, fora do horário comercial, talvez seja de fraude. Ou não, pode ser o contrário. Talvez os fraudadores trabalhem justamente no período de trabalho, né? No período laboral, que é o de 9 às 6 ou de 8 às 5 e por aí vai. Então, eu construí essa nova variável, tá? Então, aqui, ó, essa transação aqui aconteceu às 4h48, eu criei uma nova variável, que é o time of day, que é afternoon. E além disso, eu peguei a hora. Eu peguei a hora para avaliar, será que transações que acontecem à tarde, elas têm maior risco no começo da tarde ou no fim da tarde? Era outra opção. Óbvio, vocês não são livres, tá? E dependendo da empresa, vocês vão ser capazes de fazer isso ou não. Na minha, especificamente no meu grupo de modelagem, de customização, a gente não consegue fazer isso, tá? Inclusive foi uma proposta nossa criar essa variável aí, noite, dia e tarde, tá? Tô até compartilhando com vocês uma ideia. Mas não foi aprovado porque é muito complicado ter aprovação de atributo, porque tem muito a ver com o time de engenharia que faz implementação. Então eles teriam que trabalhar muito para receber a base do cliente, fazer o tratamento, converter e levar para o modelo. Então ele já tem o fluxo já definido e não quer fazer nenhuma modificação com relação a isso, mas enfim. Tá? Então eu criei duas novas variáveis. Da variável data da transação, eu consegui captar aqui hora e período do tempo. Perfeito? Tá. Uma outra variável que eu criei aqui é a variável time since tempo, time since last transaction. Tempo em segundos desde a última transação do mesmo usuário. Ou seja, o usuário fez a transação às 4. Depois ele fez uma transação às 4 horas, 2 minutos e 6 segundos. A diferença de tempo aqui pode ser importante. Porque se ele está fazendo sucessivos pedidos, possivelmente ele está colocando informações equivocadas, que está dando negativo, ou que ele está tentando mudar o documento até conseguir uma aprovação, tá? Porque, embora ele utilize de CPF distintos, RG distintos, eu sei que o User ID é o mesmo. Veja a importância do Transaction ID de User ID. O User ID, que é aquele momento que eu estou colocando as informações, é único. Então, eu, Vinícius, entro no sistema e peço um empréstimo. Ui, foi recusado com esse documento. Vou colocar outro documento da minha tia, sei lá. Aí eu coloco recusado. Ai, meu Deus, agora eu vou colocar o documento do meu amigo. Ou o documento do... Não necessariamente de pessoa próxima, né? Mas pode ser de uma pessoa que você roubou os documentos e tentou fazer ali um empréstimo. Então, vejam que esse período de transações do mesmo usuário
pode ser também importante. Então você pega lá o user ID, as duas variáveis user ID e o data de transação, se transformou em uma outra nova covariável, que é o tempo entre transações, tá? Ou o tempo desde a última transação do mesmo usuário. Então eu criei aqui, ó, veja que eu tenho transações com 300 segundos de diferença. Veja, ó, que eu tenho 18 transações que tem 180 segundos de diferença. 180 segundos seriam 3 minutos, né? Então existem 18 transações que estão fazendo aqui sucessivas transações em menos de 3 minutos. Interessante. Tá? Aqui eu verifiquei que tinha alguns nulos, né? Porque aqui acontece quando um cliente só tem uma transação, tá? Então eu não tenho tempo desde a última, tá? Aqui eu preenchi com 0, então eu fiz um fio NA e preenchi com valores iguais a 0. Beleza, e o amount? O amount eu trabalhei aqui com uma variável binária que para alguns bancos, como eu falei para vocês, eles têm uma política de que, olha, se eu pedir um empréstimo acima de 1 milhão, aí você faz a avaliação para mim. Perdão, caiu minha caneta aqui. Aí você faz a avaliação. Então, em alguns momentos é interessante saber o valor do empréstimo. Se aquele empréstimo é alto ou baixo, né, é interessante. Então, eu fiz aqui uma variável binária que é informando, olha, o empréstimo é alto. Então, eu defini aqui com quantio, eu não defini o valor fixo, se era 1 milhão ou se abaixo de 1 milhão. Eu peguei, olha, do quantio 95, se eu colocar em ordem todos os empréstimos, eu estou pegando o quantio 95, aquele que deixa 95% dos dados à esquerda e 5% à direita. Esse valor aqui eu vou definir como alto se ele estiver à direita e baixo se ele estiver à esquerda. Então eu tenho 50 empréstimos aqui que são considerados altos, tá? Aqui eu estou avaliando a soma de flags. Embora a gente tenha um perigo da multicolinaridade nos modelos, que é o quê? Que um atributo seja a combinação linear do outro, nesse caso eu posso incluir e verificar essa informação, porque seria interessante, não para colocar no modelo, a gente pode até testar colocar no modelo, mas como estratégia, ou seja, eu estou somando aqui os dois atributos que são de risco, aqueles atributos que têm o IP bloqueado, né, ou IP na lista negra, e um IP que tem lá, ou um device que não está cadastrado. Então, eu estou somando as duas informações e colocando aqui. Ou seja, existem três transações na nossa base de dados que tanto está na lista de bloqueio, quanto tem um aparelho não cadastrado. Então, esses dois aqui são de altíssimo risco. Eu tenho 115 que ou tem um IP bloqueado ou tem um device ID missing. E eu tenho 882, que é a maioria, que não estão nem com o IP bloqueado e nem estão com o celular não cadastrado. Ou seja, são transações que, em teoria, para essa variável, ser transações boas, tá? Então, 2 pontos. É interessante somar ou fazer combinações de outras variáveis para tentar resumir informação, tá? Mas você pode acabar entrando no momento do problema da multicolinearidade, que é o fato de você ter variáveis que são combinações lineares de outras, tá? E é isso. Aqui a gente tem a nossa base final com as variáveis que a gente tinha no começo, né? Que é o ZD, o amount, o IP, o device, o e-mail, a reputação do e-mail, a hora e a fraude. E aqui as variáveis que a gente criou, né? A hora, período do tempo, o tempo desde a última transação, se o empréstimo é alto ou não, e aquela soma de flags, tá? Após construir essa base, a gente passa para o processo de modelagem, que é a nossa próxima aula, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido o que é que a gente pode, o que é que a gente é capaz de fazer na construção de bases de dados, no processo de feature engineering, entendimento do problema e de como você pode dar sugestões de novas variáveis e ter um pouquinho da noção de, será que se eu construir essa variável, será que se eu decompor essa variável eu consigo chegar a alguma, né? Porque aqui na nossa variável de tempo, a gente conseguiu construir várias, né? A gente conseguiu construir hora, período do tempo, né? E poderia construir várias outras. Então, ficar atento com relação a isso e como você é capaz de construir novas variáveis, tá? Nos vemos na próxima aula.